Bom dia. Os destaques desta edição. Prefeito endurece discurso com empresários e cobra melhoria no sistema de transporte coletivo e solução para a falta de troco. Manaus cedia a partir de hoje Fórum Nacional de Ouvidorias de Polícia. Produção industrial do estado dá sinais de recuperação, aponta o IBGE. Lista de janeiro inclui pedido para investigar 5 ministros, 6 senadores e 2 ex-presidentes. Lula depõe sobre a acusação de tentar obstruir Lava Jato e de ser vítima de massacre. Guerra na Síria completa hoje 6 anos com 400 mil mortos e 4,9 milhões de refugiados. 2 colombianos são presos no Tarumã com armamento pesado e 300 quilos de drogas. Operação Mãos Leves prendem 11 mulheres que cometiam assaltos na Zona Norte. Em improvável acerto de contas, homem foi executado com 4 tiros do Nova Floresta. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. O tempo segue instável. O Clima Tempo está prevendo mais 17 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 60%. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, no complexo difusora de rádio, terá máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quarta-feira, 15 de março, é o 74º dia do ano. Faltam 291 para acabar 2017. Dia de Santa Luísa de Marilac. Também é o dia do consumidor, o dia da escola e o dia internacional contra a violência policial. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Na leitura de ontem, o seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 29 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 44 a.C., Júlio César, ditador da República Romana, é esfaqueado até a morte por Marco Júlio Bruto. 1789, Joaquim Silvério dos Reis entrega ao Visconde de Barbacena sua carta-denúncia contra a Inconfidência Mineira. 1819, o físico francês Augustin Jean Fresnel ganha um concurso na Academia de Ciências em Paris, provando que a luz se comporta como uma onda. As integrais de Fresnel, ainda utilizadas para calcular padrões de ondas, silenciam os céticos que já apoiavam a teoria de partículas de Isaac Newton. 1916, o presidente dos Estados Unidos, Wilson, envia 12 mil soldados para o outro lado da fronteira mexicana em busca do rebelde e líder guerrilheiro Pancho Villa. 1967, a República dos Estados Unidos do Brasil passa a ser denominada República Federativa do Brasil. 1975, ocorre a fusão dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e da Guanabara. 2001, 3 explosões destroem a plataforma P-36 da Petrobras da Bacia de Campos. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Estacionamento proibido por sinalização sobre a calçada, parada em fila, dupla e outras irregularidades de trânsito praticadas por condutores da Zona Leste serão alvo da operação de fiscalização que será realizada hoje pelo Manaus Trans. A ação faz parte das estratégias da Prefeitura de Manaus para oferecer trânsito mais seguro para a população. A forte chuva que atingiu Manaus e os municípios da região metropolitana ontem à tarde causou alagações em diversos pontos. Até o final da tarde, a Defesa Civil do município registrou pelo menos 2 ocorrências. Peregrine, foi muita água ontem no meio da tarde. Muita água, Paulo Guerra. Bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Choveu muito, né, Paulo, no meio da tarde, algumas ocorrências aí, como você acabou de colocar. Tivemos também problemas no trânsito, inclusive no capotamento na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do 9º DIP, na Avenida das Flores também. Um carro rodou e acabou saindo da pista. Felizmente não houve mortes no trânsito, Paulo, mas muitos acidentes com danos materiais. Alagações aconteceram no bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte, também lá pelas bandas da Sharp, no Distrito Industrial, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste da cidade. E em alguns pontos, como no Distrito Industrial, motoristas tiveram dificuldade para trafegar. E um acidente aconteceu também, envolvendo uma carreta que transportava amônia, que tombou na manhã de ontem,
no quilômetro 122 da BR-174. Devido ao acidente, a substância química ficou espalhada na pista, mas felizmente ninguém ficou ferido, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, esse acidente também aí chamou muita atenção. E nessa questão do distrito, Paulo, o Departamento de Jornalismo da Difusora esteve no local. Avenida Eixo Norte-Sul, essa avenida ela emenda com a Avenida dos Oitis, ali no Distrito Industrial, a proximidade da rotatória do bairro Armando Mendes, em frente ao depósito do DB. Paulo, ficou tão alagado que até mesmo o carro de grande porte, como ônibus, tinha dificuldade de passar no local. Carro pequeno, nem pensar. Deu-se um grande congestionamento devido a essa alagação que houve lá na área do Distrito Industrial, ali já é Distrito Industrial 2. Peregrini, para finalizar, tivemos outra execução lá pelas bandas do Nova Floresta. Pois é, Paulo, dessa vez foi na Rua Pérola, bairro Nova Floresta. Esse homem que morreu, Paulo Guerra, já tinha envolvimento com o crime, segundo as primeiras informações, era uma pessoa temida e conhecida no bairro, lá no bairro Nova Floresta, e ontem à noite foi executado com 4 tiros, todos na cabeça. Ele acabou morrendo na hora, o crime ocorreu à noite de ontem. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada. Bom trabalho para você. Sem antes, Paulo Guerra, trazer uma demanda, uma reclamação ali das pessoas que do centro da cidade, os taxistas, os comerciantes. Paulo, bem no cruzamento de Eduardo Ribeiro com a 24 de maio, a cada 20 minutos jorra água na calçada. Aqui o Rio Negro Center despeja milhares de litros d'água a cada 20 minutos. Essa água, ela não vem pela rua, ela invade, né, a calçada, e ali naquele cruzamento de Eduardo Ribeiro com a 24 de maio, para quem desce, Paulo Guerra, o aguaceiro vai embora, calçada dentro. Quem tiver de tênis ou com qualquer tipo de sapato, molha tudo, um verdadeiro absurdo. Todos os dias, atenção prefeitura, o edifício Rio Negro Center joga água na calçada, que desce da 24 de maio, invade a Eduardo Ribeiro em grande volume. Quem vai passando de surpresa, de repente, vem aquele volume d'água, Paulo, que vai molhando ali o mocotó de todo mundo, de quem está passando na Eduardo Ribeiro. Um verdadeiro absurdo que acontece a cada 20 minutos, Paulo Guerra. Quando você ouviu ele falar em mocotó, é o meio da perna, não é, Peregrini? Paulo Guerra, molha tudo. Quem tiver de sapato, molha o sapato. Quem tiver de tênis, molha o tênis. Eu repito, não é no rego, não. É no meio da calçada de Eduardo Ribeiro. Tá bom. Pois é, Peregrini, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e vamos reforçar também, porque isso é muito grave o que está acontecendo. Bom trabalho. Ok, Paulo Guerra. E quem passar pelo local, cuidado com o mocotó. Não, Paulinho? É contigo. 5h54 em Manaus. O Santuário Arquidiocesano São José Operário, na Praça 14, vai realizar no próximo dia 19, domingo, a solenidade de São José, dia de São José. As missas com novena serão realizadas 6h15, 9h, 12, 16 e 17h30. Sai a procissão que vai percorrer algumas ruas do bairro, e na chegada será celebrada a missa campal às 19h, presidida por Dom Edmilson Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de Manaus. 5h54. O lançamento do projeto denominado Plano de Auxílio Mútuo PAN foi realizado ontem no auditório do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas. O objetivo é integrar as empresas do polo industrial com a corporação para a prevenção e o atendimento às emergências dentro dos empreendimentos. A Defensoria Pública inicia atendimento gratuito em comemoração ao mês do Dia da Mulher. Larissa Balheiro tem os detalhes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas promove durante toda esta semana uma ação itinerante na delegacia especializada em crimes contra a mulher, no bairro Parque 10, na Avenida Maripiranga Monteiro, na zona centro-sul de Manaus. Esses atendimentos acontecem de 8 da manhã às 15 horas. A ação faz parte da programação da Defensoria em parceria com a Polícia Civil do Amazonas, ainda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março.
Os atendimentos ocorrem até a sexta-feira, agora, dia 17, e oferecem assistência jurídica na área de família e registros públicos, além de inclusão da pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade e retificação de certidão de nascimento, entre outros serviços. Na última semana, o programa Defensoria Itinerante esteve na Delegacia da Mulher, mais do bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. Na ocasião, quase 800 pessoas foram atendidas. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. E a Carreta da Mulher vai estar na Sulframa até o próximo dia 24. Thaís Gama. A Unidade Móvel de Saúde da Mulher, a famosa Carreta da Mulher, está com atendimentos até o próximo dia 24 de março no estacionamento da autarquia, localizado na Avenida Ministro Mário Andreasa, número 1424, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. O objetivo foi prestar primeiro atendimento aos funcionários da Suframa, trabalhadores do Polo Industrial de Manaus e agora a comunidade do Distrito Industrial, com a realização de exames de preventivo, mamografia e ultrassonografias. A ação é uma parceria entre a Suframa e a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, SEMARGE, e faz parte do calendário de eventos comemorativos aos 50 anos da autarquia, completados no último dia 28 de fevereiro. No dia 13 de março, os exames aconteceram exclusivos aos funcionários da Suframa. O atendimento ao público externo iniciou no dia 14. A unidade móvel funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Diariamente são oferecidos 30 preventivos, 40 mamografias e 50 ultrassonografias, estas de abdominal total, abdominal superior, transvaginal, pélvica, obstétrica e também das vias urinárias, tireoides e mama. Embora seja uma unidade voltada à saúde da mulher, também estão disponíveis para os homens a ultrassonografia de próstata via abdominal. As fichas de atendimento são distribuídas diariamente pela manhã. Thaís Gama, da Central de Jornalismo, para o Jornal da Manhã. 5h58. A produção industrial do Amazonas avançou 7,5% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2016, aponta o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com os números do Instituto divulgados ontem, esse foi o terceiro resultado seguido com taxa positiva. Com o indicador, o estado apresentou o sexto melhor avanço do país, com taxa acima da média nacional, 1,4%. Na passagem de dezembro do ano passado para janeiro de 2017, a produção cresceu 0,5% após registrar a retração de 2,1% no mês anterior. O prefeito de Manacapuru, Betanael da Silva D'Angelo, decretou ontem situação de emergência e estado de calamidade pública nas áreas da cidade que margeiam os rios Solimões e Manacapuru. A prefeitura considerou que o local é uma área de risco alto após ter sido atingido em fevereiro deste ano por deslizamento de terra, que resultou na morte de 2 pessoas. O decreto 211 foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial dos Municípios do Estado. Uma prática recorrente dos administradores municipais. Ao assumirem, ao invés de trabalhar e tentar resolver os problemas encontrados, preferem culpar administrações passadas. É só lembrar Lula e Dilma, que passaram mais de uma década no poder, lembrando de Fernando Henrique Cardoso. Reclamações contra prefeitos chegam a toda hora nas redações e aqui na nossa central de jornalismo não é diferente. Os moradores de Itacoatiara reclamam dos buracos em quase todas as ruas da cidade. Em quase 3 meses da nova administração, nada foi feito e os problemas estão por toda parte. O Jornal da Manhã abre espaço ao prefeito Antônio Peixoto, do PT, para dar conta do que está sendo feito e que providências tomará para atender as demandas da população. Está aberto o espaço. Da Rede Girassol, Maria da Penha promove hoje das 9 às 14 horas o terceiro Fórum de Políticas Públicas de Iranduba. Será na Câmara dos Vereadores do município. De acordo com Francinete Maia, uma das organizadoras do evento, serão discutidos temas como segurança pública, conselhos municipais, transporte público, regularização fundiária, violência doméstica e familiar. Temos informações do sudoeste do estado. Hélio Ramos. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da Difusora. Uma das maiores cidades aqui do Vale do Juruá, Paulo, aqui no sudoeste do estado, o município de Carabari.
teve a maioria das suas comunidades ribeirinhas já tomadas pelas águas do rio Juruá, enchente 2017. A prefeitura local realiza socorro aos moradores destas comunidades com sacolas de rancho, aluguel social para aqueles que querem sair e se deslocar para a sede do município. O prefeito da cidade de Carauari, Bruno Litaif Ramalho, reuniu com representantes das comunidades ribeirinhas e membros da Defesa Civil Municipal para tratar novas metas junto à Defesa Civil do Estado do Amazonas. O município de Carauari, Paulo, localiza-se em uma área de terra firme, longe das enchentes. Já as comunidades ribeirinhas não têm a mesma sorte. A que fica bem próxima à cidade, que é a beira do Sacado de Carauari, a beira do lago, foram construídas pontes e trapiches nesses locais de madeira para facilitar o acesso dos moradores. A prefeitura também no município de Carauari, que é no interior, não dispõe de muitos recursos, Paulo, assim como todas as outras prefeituras aqui da região, por exemplo, para comprar mosquiteiros impregnados com inseticidas, remédios, hipoclorito de sódio, colchões, redes, kits de higiene pessoal, etc., para doar para essas pessoas. Dependem exclusivamente da ajuda da Defesa Civil do Estado. O prefeito Bruno Ramalho também nos informou por telefone que já decretou estado de alerta e solicitou um relatório fotográfico de sua assessoria de imprensa e da Defesa Civil Municipal para que possa, junto à Defesa Civil do Estado, procurar novas metas, novos objetivos para tratar do problema das enchentes 2017 no município de Carauari, uma das maiores cidades aqui da região, onde pelo menos a metade das comunidades ribeirinhas já foram tomadas pelas águas barrentas do Juruá. A água está dentro das casas, Paulo. Precisamos de socorro às comunidades ribeirinhas do município de Carauari. Assim como também no município de Irunepé, Ipixuna, Guajará, Envira, Itamaraty e Juruá, as áreas mais baixas, as áreas periféricas aí dessas cidades já foram todas tomadas pelas águas do rio Juruá. Tempo na região, chove diariamente, o que contribui para o aumento das águas. Previsão de chuva hoje para a região. O sol deve aparecer, segundo o IMET, agora pela manhã, mas durante o dia, pancada de chuva forte aqui em toda a região sudoeste do estado do Amazonas. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6 horas, 9 minutos. Nós temos informações agora com José Alberto Zegdeg. Daqui a pouco vamos retomar o contato com o José Alberto Zegdeg. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e à Secretaria de Segurança Pública do Estado que comuniquem oficialmente ao órgão no prazo de 24 horas qualquer situação de violação de direitos humanos envolvendo presos federais e indígenas custodiados no Amazonas. De acordo com o documento, o Ministério Público Federal no Amazonas quer ser informado sempre que houver fatos relacionados à prática de tortura, agressão ou qualquer tipo de tratamento cruel, desumano ou degradante ou qualquer outra conduta fora da normalidade que possa desrespeitar direitos e garantias de presos federais e indígenas, tanto no momento da prisão como durante a permanência nas unidades prisionais. Os 50 anos da SUFRAMA e do modelo Zona Franca de Manaus foram um tema de sessão solene promovida pela Câmara dos Deputados em Brasília ontem de manhã. A sessão proposta pelos deputados federais representantes do estado do Amazonas, Conceição Sampaio e Paudenei Avelino, contou com a participação da superintendente da autarquia, Rebeca Garcia, de outros parlamentares da casa e de representantes de órgãos públicos e entidades de classe. É tomado contato ao José Alberto Zegdeg, traz informações. Muito bem, Paulo Guerra. Vereadores do interior do estado reúnem-se para discutir a extensão dos benefícios da Zona Franca de Manaus aos municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus. Caracterizada por um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro para estimular o comércio e a industrialização da capital do Amazonas, a Zona Franca de Manaus continua sendo a principal mola da economia do Amazonas. O desafio dos parlamentares, além de diversificar a economia, é diversificar a dispersão da atividade econômica, fixando o homem no interior, já que não há diferença entre as expectativas dos jovens que moram na capital e os jovens que moram numa cidade do interior do estado. O presidente da Câmara de Manacapuru, vereador Francisco Coelho, do PROS, que participou do encontro, saiu em defesa de mais políticas públicas para o interior do Amazonas.
Realmente, eu quero até aqui de antemão parabenizar a iniciativa dos vereadores da Câmara Municipal de Careiro Castanha, de Altazes, de Manaquiri e de Careiro da Várzea, que tomaram essa iniciativa, inclusive esses encaminhamentos nesse encontro de vereadores, foi muito proveitoso. Mas nós não queremos debater só esse assunto, só para beneficiar os municípios que são contemplados pela extensão dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Nós queremos trazer a baila para que a sociedade possa discutir de forma ampla, que o governo do Estado, que o Estado em si, seja mais presente na vida de 1.900.000 amazonenses que não moram na capital do Estado do Amazonas. Nós estamos abraçando essa causa porque nós temos que carregar no peito esse sentimento de ser do interior do Estado do Amazonas. E as políticas públicas, ela tem que ser voltada para o interior também. Nós estamos, sem sombra de dúvida, abraçando essa causa e sairemos, sim, em defesa dos interesses do interior do Estado do Amazonas para que nós possamos também ter uma participação mais efetiva na sociedade amazonense. Bem, Paulo, esse foi o terceiro encontro de vereadores nessa questão que aconteceu lá no Careiro Castanho. O primeiro foi no Manaquiri, o segundo foi no Careiro da Várzea, o próximo será aqui em Manacapuru e posteriormente nos municípios de Peruri e Capiranga. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h13 em Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto submeteu-se na manhã de ontem ao procedimento médico para a retirada do tumor de próstata detectado no começo deste ano. Conforme a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, a cirurgia durou quase 2 horas e foi bem sucedida. Conforme o boletim médico, comprovando-se a natureza favorável da doença, nenhum tratamento adicional será necessário. O prefeito permanece internado em observação aos cuidados do professor Dr. Miguel Zrog e do Dr. Antônio Avelino de Souza. O governo do estado inicia as atividades do programa de atendimento itinerante com a inauguração do barco Todos pela Vida nesta quarta-feira. A embarcação reformada com recursos do Fundo de Promoção Social será reinaugurada pelo governador José Melo e a presidente do FPS, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, e seguirá para atender os municípios da Calha do Juruá. A inauguração está marcada para as 9h da manhã no estaleiro Juruá, estaleiros de navegação no Iranduba. Com capacidade para atender até 1.500 pessoas por dia, a embarcação viaja em direção à Calha do Juruá, onde passará 100 dias, atendendo 7 municípios e 23 comunidades rurais. A primeira ação será em Envira. O Amazonas sediará nesta quarta-feira a primeira reunião ordinária de 2017, o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, que tem como objetivo discutir a função das ouvidorias em todo o país. Como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, a Ouvidoria Geral, dirigida pelo ouvidor Aloysio Paz, irá mostrar a atuação no estado. Estarão presentes a secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Cristina Piovesan, e a chefe do Departamento Nacional de Ouvidoria, Irina Bach. O evento encerrará na quinta-feira, amanhã, dia que se comemora o Dia Nacional do Ouvidor, e acontecerá no Centro Integrado de Comando e Controle. A Assembleia Legislativa do Estado homenageia professor Walter Salles de Parintins. Felipe Augusto acompanhou e tem detalhes. A Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou nesta terça-feira, em sessão especial, o professor Walter Menezes, primeiro professor amazonense a ser indicado ao Global Teacher Prize, uma espécie de prêmio Nobel da Educação. Segundo o deputado Josué Neto, o professor é autor de um projeto muito importante de fossas ecológicas, que ajuda a prevenir a contaminação da água e do solo. O projeto foi desenvolvido na comunidade do Tracajá, na zona rural de Parintins, e é escolhido entre mais de 4.000 trabalhos de educadores do mundo inteiro. Nós concedemos uma homenagem a um professor amazonense e é um dos 50 finalistas de um prêmio mundial e é considerado o prêmio Nobel da Educação Mundial. O professor Walter Menezes tem um projeto muito importante voltado para as crianças e adultos e idosos na zona rural de Parintins, que previne doenças como a diarreia e a hepatite A. Isso é um momento muito importante para o Amazonas e que o nosso professor Walter já é um vencedor. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h16 em Manaus. Foi dado o ultimato. As empresas de ônibus da capital têm até a próxima sexta-feira, dia 17, para apresentar uma solução para o problema da falta de troco no sistema de transporte coletivo de Manaus. O prazo foi estipulado pelo prefeito em exercício Marcos Rota durante reunião com todos os órgãos envolvidos na questão realizada ontem na sede da prefeitura.
Endurecendo o discurso com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, o prefeito determinou ainda que já no próximo mês de abril comecem a ser introduzidos novos veículos no transporte de passageiros, aumentando de 200 para 300 ônibus a meta estipulada para a renovação da frota até o final deste ano. Até sexta-feira, por determinação do prefeito, nós queremos uma solução para a questão desses 20 centavos. Ou se cria o bitcoins do transporte público, um vale, ou o Sinetran vai atrás de colocar mais moedas em circulação. A tarifa já está majorada, já foi elevada a R$3,80. Nós estamos atendendo um pleito antigo do sindicato que representa as empresas. Portanto, nós estamos determinando que, além da resolução do troco, nós informamos hoje ao sindicato que a prefeitura não quer mais 200 novos ônibus. Nós queremos 300 novos ônibus a partir já do mês que vem, para que a população tenha uma renovação de frota. Ou o Sinetran ajusta o sistema de transporte público, ou a orientação do prefeito é que nós cancelemos o reajuste no sistema de transporte público e, mais do que isso, nós possamos promover uma intervenção no sistema de transporte público. Segundo o Sinetran, todas as exigências serão atendidas. Fernando Borges, que é diretor jurídico do órgão, garantiu que a equipe já estão trabalhando para até sexta-feira atender as exigências da prefeitura e da população. Desde do início da vigência do novo valor, nós estamos trabalhando nisso e acreditamos que até sexta-feira teremos sim uma definição, já que a nossa preocupação é com o nosso cliente, com o nosso usuário, com o passageiro e com nossos colaboradores, que efetivamente estão aí na linha de frente do trabalho. Nós teremos, creio que 30 ônibus a serem apresentados já semana que vem. Eles já estão aqui em Manaus, já estão no porto e vai depender da prefeitura agendar essa data para a apresentação dos primeiros carros. Quanto às demais, nós vamos seguir um cronograma que também é um cronograma de fabricação, encarroçamento dos carros e de financiamento, o que não está totalmente no nosso controle. Todavia, nós iremos colocar os máximos esforços no sentido de conseguir cumprir com os cronogramas estabelecidos pela prefeitura. Referindo-se ao desejo da prefeitura de implantar na capital o BRT e o aeromóvel, o superintendente da SMTU, Aldo Albuquerque, destacou que essas são medidas mais imediatas e que serão realizadas em curto prazo para oferecer um serviço melhor à população. Aumentamos o nosso contingente 7 vezes mais, vamos ser austeros também na questão do veículo clandestino e do irregular, ou seja, aquele veículo que está credenciado ao órgão, mas esteja irregular, também vai ser apreendido se for o caso ou notificado. Polícia Militar promete intensificar operações para conter a criminalidade em Iranduba. Enquanto isso, os bandidos continuam agindo no município. Ontem à noite, uma moto foi tomada de assalto na estrada de Paricatuba. J. Rai vai trazer os detalhes. Município, em Cacaupireira ou nas comunidades da zona rural, o clamor dos moradores é por segurança. Arrombamentos seguidos de furtos e roubos até à luz do dia têm tirado a tranquilidade de quem mora, trabalha ou simplesmente visita o município. Um dos locais mais afetados pela criminalidade é a comunidade São Sebastião do quilômetro 6, mas quem mora nos ramais também está sujeito aos ataques de criminosos. Ontem à noite, enquanto esta matéria era produzida, chegava à nossa redação a notícia de que 4 homens armados em um Classic verde abordaram e espancaram o estudante Leonardson Catão da Silva, de 18 anos, na estrada de Paricatuba, próximo à escola Bom Jesus, e tomaram a moto dele, uma Titan preta de placa JWX 3179. O subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Walter Cruz, e o comandante do Policiamento do Interior, Tenente Coronel Alcio Sampaio, anunciaram em entrevista medidas de impacto para conter a criminalidade em Iranduba. O governador já passou para nós algumas ordens e quero dizer para você que a Polícia Militar vai estar nas ruas em Iranduba. Vamos trazer o apoio da ROCAN, da Força Tática, e nós temos que fazer com que Iranduba volte a ser um município que a gente sempre conheceu e que todos aqui possam sentir seguros. A gente já vai começar a implementar ações ostensivas de policiamento
para tentar coibir de uma forma bem contundente ações criminosas que estão causando intranquilidade no município. O comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Ed Cordeiro, disse na tarde de ontem que pretende ampliar o diálogo com os comerciantes do município para identificar os pontos que merecem uma maior atenção por parte da PM. Fica aqui a nossa convocação para que todos estejam com a gente na próxima reunião, para que a gente possa sentar, conversar, ver os pontos sensíveis para que nós venhamos trabalhar e empregar o nosso efetivo operacional de uma maneira racional. O comandante de Iranduba também divulgou o novo número da Polícia Militar do município para contato: 99341-7947. Repetindo, 99341-7947. J-Rai para o Jornal da Manhã. 6h27 em Manaus. 13 pessoas foram presas suspeitas de participação em 100 furtos cometidos em estabelecimentos comerciais na Zona Norte. As detenções ocorreram após uma investigação que durou 1 ano e 2 meses com base em análises de imagens de câmeras de segurança. As prisões ocorreram na manhã de ontem durante a Operação Mãos Leves. Na ação, os chefes do bando Marta de Cássia Nadler, 49 anos, e Paulo de Oliveira Barbosa, 39, foram presos, além dos comparsas deles, a Tainara da Silva, a Gleisa da Silva, de 18 anos, Glenda Rodrigues de Souza, a Vaneide Souza Pituca, Aline Patrícia de Oliveira, a Flávia Raquel Batista, Odiclei Picanço, Maria da Conceição Rocha, Maria do Socorro Rocha, Mila Eliciane de Matos Bindá e Fabrício da Silva, responsável por recrutar meninas entre 18 e 20 anos para cometer os furtos. Alberto Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, essas meninas estavam roubando e roubando muito, e graças a essa ação da polícia, depois aí de um serviço de inteligência, chegaram até elas, roubavam tudo que havia pela frente, gostavam inclusive de roubar muitos produtos de beleza, como cremes faciais, cremes para o corpo e também lojas de produtos de grande valor, como relógios, joias e etc, Paulo Guerra. Alberto Peregrini, o que aconteceu na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra, na noite e madrugada, uma movimentação tranquila no pronto-socorro 28 de agosto. Apenas 2 atendimentos, um deles por acidente de trânsito, um outro por agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, movimentação alterou um pouquinho por volta de 21 horas. Logo, tudo de uma vez, praticamente, chegava um homem que foi atingido por arma de fogo, um outro que sofreu agressão física e 3 pessoas feridas por acidente de trânsito, um capotamento que houve na Alameda Costa de Ferreira, nas proximidades do 9º Distrito Policial, o 9º DIP. Um carro capotou, 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas pelo SAMU ao pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação das mais tranquilas, apenas com uma pessoa que deu entrada por volta de 22h10. Um homem conhecido apenas como Hamilton. Olha o Hamilton, rapaz. O Hamilton acabou apanhando a murros, chutes, socos e pontapés. Informações dão conta de que ele estava envolvido em um triângulo amoroso, ou seja, estava namorando com uma mulher comprometida, apanhou do marido da mulher e disse que caiu do ônibus. Assim aconteceu lá na área do bairro Jorge Teixeira, era a noite de ontem. E de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens foram presos por estarem assaltando ônibus. É a Secretaria de Segurança na Operação Catraca, dando resultado na cidade. O Wildson Costa Cardoso, de 22 anos, Humberto Heleno Pereira, 24 anos, foram presos quando estavam tentando assaltar ônibus da linha 446 à noite de ontem. Além desses 2 homens, um menor de 17 anos também estava envolvido no crime. Só que a Polícia Militar está com a Operação Catraca na cidade. É por determinação do governador José Melo acabar com essa patifaria de assalto a ônibus. E ontem mais 2 pegaram o beco em nome do considerado e foram para a cadeia pública.
Omar aí que passa muito tempo preso. Secretaria de Segurança agindo mais uma vez. Todos os recordes de apreensão de drogas estão sendo quebrados pelo secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes. E ontem, mais uma vez, não foi diferente. A Rocan, em companhia da Polícia Civil, apreenderam mais de 300 quilos de droga. A apreensão aconteceu no bairro Tarumã. 2 colombianos fortemente armados estavam em uma casa localizada no bairro do Tarumã. Após denúncia, a polícia foi até o local. Chegando lá, encontraram esses 2 homens e lá servia como quartel-general de distribuição de droga. Foram presos os colombianos Carlos Alberto Rodrigues Ramírez, 42 anos, e o outro colombiano José Hermilson Pena Rivera, de 48 anos de idade. Eles foram levados ao 19º DIP, onde foram flagranteados. Mais uma da Secretaria de Segurança, apreendendo traficantes e tirando droga de circulação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça. Tudo aconteceu na Rua Pérola, no bairro Nova Floresta. As informações dão conta de que trata-se de um acerto de contas devido ao crime, devido ao tráfico de drogas. Esse homem foi levado pelo Instituto Médico Legal, foi removido logo após os primeiros procedimentos de perícia realizados lá mesmo na Rua Pérola, no bairro Nova Floresta. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, 2 por agressão física devido a triângulos amorosos, ou seja, amante. E a gente repete, para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É contigo, Paulo Guerra. Os números das loterias. O sorteio 1912 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 6 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Dupla Sena, concurso 1619, teve um ganhador no segundo sorteio que teve as dezenas 04, 07, 24, 31, 36 e 39. Ele vai receber R$65.107,31 e ele é de Porangaba, em São Paulo. No primeiro sorteio, as dezenas foram 06, 09, 11, 18, 31 e 45. A quina continua acumulada. A quadra saiu para 41 apostas, cada uma recebe R$10.313,64. Eu disse R$10.313,64. As dezenas sorteadas foram 04, 16, 36, 70 e 72. Time Mania teve o time do coração Botafogo e o prêmio continua acumulado. Uma aposta ganhadora com 6 números, R$117.073,77. As dezenas sorteadas foram 32, 37, 38, 43, 52, 71 e 74. A Lotomania também acumulou no concurso 1744 dezenas sorteadas 02, 05, 06, 08, 34, 35, 36, 37, 53, 56, 65, 70, 72, 77, 78, 83, 87, 92, 96 e 97. 6 horas e 39 minutos.
Esportes. O zagueiro Fábio Gomes anotou no último minuto da partida contra o Penarol o gol solitário que deu ao Fácil os 3 primeiros pontos no campeonato amazonense. O jogo foi na noite desta terça-feira do estádio Carlos Zamit e abriu a competição estadual que garante ao campeão e vice vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É um jogo tenso em que o Alvinegro teve mais dificuldade em casa nessa Libertadores. O Glorioso conseguiu se sobressair ao Estudiantes e venceu os argentinos por 2-1 ontem no Newton Santos. Roger de bicicleta abriu o marcador e Pimpão foi decisivo ao marcar o gol da vitória, 12 minutos para o fim do jogo. No outro jogo da Libertadores, o Melgar derrotou o Emelec por 1-0. Os jogos de hoje pela Libertadores. Às 19h30 jogam São Lourenço e Atlético Paranaense. 21h45 Palmeiras e Jorge Wilstermann. Copa do Brasil. 19h30 Fluminense, Criciúma e ABC e São Paulo. Às 20h30 Gurumpi e Joinville. 21h45 Esporte, Boa Vista, Cruzeiro e Murici, Internacional e Sampaio Correia. Pela Liga dos Campeões jogam às 16h45 Mônaco e Manchester City e Atlético de Madrid. Leverkusen. Últimas notícias. O governo federal recorreu da decisão da justiça de suspender a cobrança por malas despachadas em voos. A regra entraria em vigor ontem. Com a suspensão, ficam mantidos os atuais limites de peso para bagagem despachada. O governo alega que o pedido contra a decisão serve para incentivar a liberdade de escolha do consumidor e a concorrência entre as companhias aéreas. Em depoimento feito ontem na Justiça Federal de Brasília, o ex-presidente Lula do PT afirmou que sofreu um massacre e que as acusações contra ele são falsas. Como sempre, o petista também negou ter algum tipo de relação com Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Não conhece ninguém. Neste processo, Lula é réu junto com 6 pessoas acusadas de tentar obstruir investigações da Lava Jato. O ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral, relator da ação que investiga suposto abuso de poder cometido pela chapa Dilma Temer nas eleições de 2014, negou o pedido de convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do advogado José Yunes. O pedido de oitiva havia sido protocolado pela defesa da presidente Dilma Rousseff. A guerra na Síria completa 6 anos nesta quarta-feira, com um saldo de cerca de 400 mil mortos, 4,9 milhões de refugiados, mais de 6,3 milhões de deslocados internos e suas principais cidades em ruínas. No entanto, diferente dos anos anteriores deste aniversário, há a possibilidade de que a fase mais sangrenta da guerra termine, apesar de a paz ainda ser incerta. O presidente Michel Temer discutirá nesta quarta-feira a reforma política em uma reunião no Palácio do Planalto com os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, e da Câmara, deputado Rodrigo Maia. O Brasil afirmou que o desarmamento nuclear continua sendo a mais alta prioridade entre as questões centrais da Conferência sobre Desarmamento. A declaração foi feita nesta terça-feira pela embaixadora do Brasil, Maria Nazaré Farinha Azevedo. Segundo ela, um tratado de proibição juridicamente vinculativo vai servir como ponto de partida para a eliminação real das armas nucleares. A identidade de Kim Jong-un, meio-irmão do exílio do líder norte-coreano assassinado em 13 de fevereiro em Kuala Lumpur, foi confirmada com uma nova amostra do DNA de seu filho, anunciou hoje o vice-primeiro-ministro da Malásia. A Coreia do Sul realizará no próximo dia 9 de maio as eleições presidenciais que foram antecipadas, convocadas por conta do impeachment da ex-presidente Park Geun-hye na semana passada, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pelo executivo sul-coreano. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados nas delações de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht e da petroquímica Braskem, empresa do grupo Odebrecht. Não foram divulgados os nomes dos alvos dos pedidos porque a solicitação tem caráter sigiloso. O Procurador-Geral pediu a retirada do segredo de justiça de todo o material entregue nesta terça-feira ao STF sob o argumento de que é necessário promover transparência e atender ao interesse público. No total, a Procuradoria-Geral da República fez ao Supremo 320 pedidos, 83 pedidos de abertura de inquérito. 211 pedidos de remessa de trecho das delações que citam pessoas sem foro no STF para outras instâncias da Justiça. 7 pedidos de arquivamento. 19 outras providências. A TV Globo confirmou com várias fontes que a PGR solicitou que o STF autorize a abertura de investigações de pelo menos 5 ministros, 6 senadores, 1 deputado e ex-integrantes do governo Lula e Dilma, inclusive os 2 ex-presidentes. Os nomes são Aloysio Nunes, do PSDB,
de São Paulo, ministro de Relações Exteriores. Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, ministro-chefe da Casa Civil. Moreira Franco, PMDB do Rio, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Gilberto Kassab, PSD de São Paulo, ministro de Ciências e Tecnologia. Bruno Araújo, PSDB de Pernambuco, ministro das Cidades. Rodrigo Maia, dentro do Rio de Janeiro, presidente da Câmara. Eunício Oliveira, PMDB do Ceará, presidente do Senado. Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, senador. José Serra, também do PSDB de São Paulo, senador. Aécio Neves, também do PSDB de Minas Gerais, senador. Romero Jucá, PMDB de Roraima, e também é senador. E Renan Calheiro, do PMDB de Alagoas, também senador. Para a primeira instância da Justiça, os pedidos de inquérito são para os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT. Para os ex-ministros Antônio Palocci, do PT, e Guido Mantega, também do PT. O relator da Operação Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, é quem decidirá se os inquéritos serão autorizados e se o sigilo será removido. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Janot cita Lula, Dilma, Aécio, Serra, Maia, Eunício, Renan e ao menos 5 ministros. Folha de São Paulo. Metroviários confirmam paralisação em São Paulo, apesar de decisão da Justiça. O Estado de São Paulo. Mulheres protestam no centro de Varginha contra a contratação de Bruno. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Identificadas pouco mais de 5 mil irregularidades em depósitos do FGTS. O valor econômico. Lula diz ser vítima de massacre, teme ser preso e quer que Lava Jato vá fundo. Estado de Minas. Minas tem a primeira morte suspeita por chikungunya e 4 vezes mais notificações da doença. Do Recife, Jornal do Comércio. Justiça mantém suspensão da cobrança por despacho de bagagens. Fortaleza, Diário do Nordeste. Secretário da Saúde do Ceará é denunciado pelo Ministério Público. Em Porto Alegre, o 0 Hora. Após lista de Janot, deputados cobram posição de Maia contra anistia ao Caixa 2. O Brasil Econômico. Cobrança pelo despacho de bagagens vira disputa judicial, diz Zanac. Edições impressas locais. Agora. Chefiada por mulheres, quadrilha comete 100 furtos. Jornal do Comércio. Produção industrial mostra recuperação em janeiro. A crítica. É enviada ao STF, Lula, Aécio, Dilma e Serra na lista de Janot. Em tempo. Rota dá ultimato a empresas de ônibus. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Felipe Augusto, Larissa Balheiro, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.